Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa terça-feira, desejando a você, a sua família, aqueles que lhe rodeiam, a sua casa, a sua igreja doméstica, muita paz, muita saúde, que você hoje, juntamente com sua família, que você hoje, no íntimo do seu coração, você possa refletir aonde eu ainda preciso melhorar para servir melhor ao Senhor. Eu sei que você já serve, eu sei que você caminha juntamente com sua família para o reino celestial. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não nos acomodarmos e nós tentarmos cada vez mais seguir a palavra de Jesus. Seguir o seu evangelho, os seus ensinamentos. Muitas vezes, nos dias que a gente está mais atribulado, mais atarefado, mais entristecidos, a gente foge, a gente quer saídas espetaculosas. Muitos de nós se deixam enganar por falsos profetas, por pessoas que querem tirar alguma coisa da gente, pessoas que querem tirar o seu dinheiro, pessoas que contam uma choradeira para levar você para outro caminho. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, nos mantermos firmes e vigilantes. Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos a hora que o ladrão vai vir. Por isso é preciso manter nossas velas acesas, as nossas orações em ordem e ficarmos vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora. E o evangelho de hoje, nessa dia 17, é o evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada de Bethesda, em hebraico. Muitos doentes ficam ali, deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Ali se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse? Pega tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que está curado. Não volteis a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que esse homem estava há 38 anos doente. Nessa piscina, o anjo agitava a água e quem entrasse na água, logo após a agitação, ficava curado. E ele, quando ia entrar, com as dificuldades que tinha, não conseguia. Alguém entrava em seu lugar.
Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Deus, as bênçãos não chegam em nossa vida porque não tem alguém que nos ajude. A insensibilidade, quando estamos no pecado, estamos na sarjeta da vida, onde precisamos de uma mão estendida, de alguém que nos resgate dessa condição, não aparece. Jesus viu esse homem lá, há tanto tempo esperando uma cura. E Jesus disse o quê? Pega a tua cama e anda. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que esse homem não desistiu. Esse homem estava lá, mesmo não conseguindo entrar na piscina, mesmo não conseguindo receber a graça. Esse homem não desistiu, não abandonou a sua fé, porque ele acreditava. Nós também devemos agir assim. Quantas vezes nós estamos amargurados, entristecidos, porque a nossa bênção não chegou, a nossa graça ainda não chegou. Nem sabemos se vai ser bom para a gente, mas a gente acredita que sim. E muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, desistem. Muitos de nós deixam a fé esfriar porque as coisas ainda não aconteceram. Meus irmãos e minhas irmãs, Santa Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. Santa Mônica não desistiu também. Muitas vezes nós queremos as nossas curas, as nossas bênçãos, nós queremos de imediato. O tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus é quando nós estamos preparados, com a nossa fé amadurecida e o nosso acreditar bem firme. Porque se as coisas vierem no momento que a gente exige, que a gente pede, que a gente reza, vamos achar muito fácil. Mas é preciso haver uma amizade verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso haver uma amizade de verdadeira fé, de coração contrito entre Deus, entre nós e Deus. Não é possível que a gente trate a nossa fé, que a gente trate Deus como um comércio que nós vamos lá quando precisamos e depois não andamos mais. Por isso, a fé de cada um é avaliada, a fé de cada um é testada, a fé de cada um é testada no fogo. E às vezes nós esperamos tanto, nós rezamos tanto, nós estamos há tanto tempo esperando que quando vamos olhar para trás, os nossos pedidos, as nossas bênçãos já aconteceram e nós nem percebemos. De tanto orar, de tanto rezar, de tanto ir à igreja, de tanto colocar o nosso joelho no chão, onde já estão caliçados, de tanto nos ajoelharmos, quando nós percebemos, a cura já aconteceu. Aconteceu aos poucos, aconteceu no íntimo do nosso coração, durante a nossa oração, na fé. E aquele problema que nos atingia tanto, que nos humilhava tanto, que nos afligia tanto, a gente nem se lembra mais. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando alguém não lhe ajudar, quando alguém não levar você até a piscina da cura, quando alguém lhe abandonar, quando alguém trair as suas boas intenções, quando alguém soltar a sua mão, lembre daquele único que nunca vai lhe abandonar. Lembre daquele que morreu na cruz por nós. E esse tempo de Quaresma é o tempo propício para o arrependimento, para a conversão e para estarmos bem perto de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós nos deixamos iludir pelas maravilhas do mundo, pelos poderes mundanos, pelas coisas que nos atraem nesse mundo. Temos tempo para festa, tempo para farra, tempo para bebedeira, tempo para viajar, mas às vezes nos falta o tempo para Deus. E a palavra de Deus diz: procurai primeiro as coisas do alto, as coisas do céu, a casa de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais vai vir de acordo com a vontade de Deus. Mas para isso é preciso que a gente coloque no nosso coração um bom tesouro, que é o tesouro de Deus. Que a gente coloque nos nossos corações a palavra do Evangelho. Que a gente coloque em nossa mente e coração os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso espírito precisa, a nossa alma necessitada de oração e de fé.
Muitas vezes as pessoas dizem: Flávio, eu vivia numa vida desenfreada, numa vida desregrada, mas sempre depois da farra, da bebedeira, da prostituição, vi um grande vazio em meu peito. E esse vazio foi preenchido quando eu me dediquei à palavra de Deus, às missões da igreja e à família. Muitas vezes acontece isso com a gente. Queremos preencher o nosso vazio em outras coisas. Mas enquanto não bebemos da água que mata a nossa sede para sempre, enquanto nós não nos alimentarmos do pão que mata a nossa fome para sempre, não vamos preencher essa angústia e esse vazio que ainda temos no peito. Meus irmãos e minhas irmãs, que nesse tempo de quaresma, que nesse tempo de oração, de penitência e jejum, a gente possa pedir a Deus: Senhor, me leva até a piscina da cura. Mas se não for possível, cura-te, cura-me, na hora que for do teu agrado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.